Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo mostraremos uma nova aplicação de PG e uma fórmula alternativa. No vídeo anterior nós deduzimos essa fórmula, mostramos por que ela tem essa expressão. E a gente lembra que a n é o enésimo termo, ou último, o A1 é o primeiro termo, Q é a razão do PG e n é a quantidade de termos que aparece no expoente n-1. Aqui eu gostaria de mostrar como obter não só o décimo termo, mas também obter n, obter a razão. Lembrando que essa fórmula eu consigo utilizar não somente para descobrir o décimo termo, o centésimo termo. Eu consigo para descobrir a razão, por exemplo, ou a quantidade de termos. Como eu tenho três incógnitas, né? O AN, o A1, o Q e o N, eu posso usá-la sempre que eu encontrar três, quando eu tiver três incógnitas na mão, para achar a quarta mediante a uma equação. Considere essa sequência. Primeira pergunta, ela é PG? Ela é baseada numa multiplicação ou numa divisão, um padrão? Se você falou que sim, beleza. Qual é a razão? Se você já identificou, ótimo. A questão é, se você ainda não identificou, eu vou te dar uma dica. Assim como numa PA, a progressão aritmética, a gente consegue obter a razão pegando o termo da frente e subtraindo o anterior sempre. Na PG eu consigo fazer algo parecido. Se você ainda não conseguiu identificar a razão, eu posso calcular ela sempre assim, pegando o cara da frente e dividindo pelo cara de trás, sempre. Por exemplo, A2 dividido por A1. Mas também poderia pegar o A3 e dividir pelo A2. E assim sucessivamente. Tá bom? E isso eu conseguiria descobrir a razão. Sempre. Tá bom? Cara da frente dividido pelo cara imediatamente anterior. No caso, nós temos, por exemplo, o A2 é menos 6, o A1 é 2, na divisão de menos 6 por 2, você encontraria menos 3. E é por isso que a PG está alternada, né, entre positivo e negativo. A gente viu que quando a razão é negativa, isso acontece. Então até aí, show de bola. A primeira pergunta, além dessa daqui, eu quero calcular o décimo termo desta PG. E aí eu posso usar a fórmula do termo geral. Porque se eu quero calcular o décimo termo, né, ela seria igual ao A1 multiplicá-la pela razão elevado ao N. Então o N está aqui nesse momento assumindo o papel de 10. 10 tira 1. Substituindo pelos valores que eu já conheço, quem que seria A1? Ou quem é A1? 2. A razão, eu acabei de descobrir que vale menos 3. Elevado a 10 tira 1, elevado a 9. Por que eu estou indicando com parênteses? Porque tem um produto aqui, né? Então não pode ter sinais e fica mais organizado, porque o menos também está sendo elevado ao expoente. Muito bem. Nessa expressão, o que eu vou calcular? Primeiro, sempre potência e raiz, se eu tiver. Depois, multiplicação e divisão. Por fim, soma, adição, né? E subtração. Então, eu vou ter que calcular essa potência. E aí, como é elevado a 9, né? Vai dar um número muito grande. E eu vou usar a calculadora para isso. Ou você faria aí na mão, se você quiser treinar as operações. Lembrando que menos 3 elevado a 9 é menos 3 multiplicado por ele mesmo 9 vezes. Mas eu já queria adiantar com vocês e perguntar qual que seria o sinal desse número. Pensa assim, você vai ter menos 3 multiplicado por ele mesmo 9 vezes. A cada 2 sinais de menos, você faz a regrinha de sinal e consegue um sinal de mais. O que significa? Que aqui, como tem uma quantidade ímpar, vai ter um sinal de menos sobrando. Não vai dar para fazer parzinho. Isso significa que a resposta aqui vai ser negativa. Qual que é a moral mesmo? Toda vez que é um número negativo inteiro elevado a expoente par, a resposta é positiva. Quando é número inteiro elevado a expoente ímpar, a resposta é negativa. Então seria 2 vezes algum número negativo aí. Resta saber quanto que é 3 elevado a 9.
3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Na minha conta aqui deu 19.683. Negativo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar, vou multiplicar por 2. Dobrando esse valor, vai dar 39.366, que é a resposta. Então aqui ficaria um pouco inviável fazer na mão, deu um número muito alto, né? Só que é negativa a resposta. Por quê? Mais vezes menos dá menos. Nesse próximo problema, ainda relacionado a essa sequência, o que acontece? Aqui, eu estou afirmando que esse termo, o enésimo termo, que tem valor menos 486, ele pertence a essa sequência. Mas eu não sei a posição dele. Eu não sei se ele é o milésimo, se ele é o décimo, se ele é o quinto, se ele é o quarto. Não, quarto ele não é. Mas eu não sei a posição dele na sequência. E é isso que eu estou perguntando. E aqui eu queria fazer um parênteses. Tanto para descobrir o n, quanto para descobrir a razão, na PG é um pouquinho mais trabalhoso. Por quê? O n está no expoente. E a razão é uma potência, tem um expoente também. Então, em geral, os alunos costumam achar que a PA é muito mais fácil que a PG. E por que isso é verdade? Por que isso acontece? Pelo mesmo motivo que você achou mais fácil somar e subtrair do que multiplicar ou dividir quando você era neném. Ok? Então, é natural, né, que as operações aqui na PG deem de uma forma mais trabalhosa. Mas não é porque é mais difícil. Só temos que ter um pouquinho mais de atenção. Então, vamos lá. Posso usar a fórmula. Sempre que eu tiver 3 termos, 3 valores, e quiser achar o quarto, eu posso usar essa fórmula. Então, vamos lá. Ó. AN é um termo da sequência, então eu vou colocar no lugar da N, eu só não sei a posição dele. Então, 400 menos 486. O A1 você sabe? Sabe. 2. Multiplicado pela razão, você sabe? Sabe. Menos 3. Elevado a N, que é o que você não sabe, menos 1. Beleza? Só queria fazer um parênteses. Como eu estou em 54 negativo e vai de menos 3 vezes menos 3, esse cara aqui não está muito longe. Você poderia continuar listando na mão. Tá? É uma possibilidade. Inclusive eu recomendo uma prova se for logo o dos próximos. Mas aqui a ideia é mostrar a aplicação da fórmula para calcular o N. Então é isso que eu vou fazer. Primeira coisa que você vai fazer aqui é passar o 2 dividindo. Né? Então quando você passar esse 2 dividindo, esse cara vai reduzir a metade. Então menos 243 é igual a menos 3 elevado a n menos 1. Como aqui não tem, vou colocar assim, né? Beleza? Agora, o que acontece aqui? Você não vai conseguir passar esse cara dividindo. Isso aqui é uma potência. Você também não vai conseguir passar esse cara de uma forma fácil para o outro lado na forma de raiz. Também não vai dar certo. O que você vai fazer aqui como estratégia? Qual que é a estratégia aqui? Você vai tentar fatorar esse número. O que é fatorar? É escrever esse número em produto de números primos. Alguns alunos até chamam de MMC, mas não é. Tá bom? Fatorar é isso. Só dividir esse número com potência de números primos. Então, como esse número é ímpar, não vai dar por 2. Será que dá por 3? Uma dica. Quando o número é divisível por 3, o soma dos algarismos dele é também. Então, por exemplo, soma 2 com 4 dá 6. Com 3 dá 9. Como 9 dá para dividir por 3, significa que esse número também dá. Vai dar 81. 81 dá por 3 também, dá 27. E dá por 3 também, dá 9. E dá por 3 também, dá 3. E dá por 3 também, dá 1. Então você pode reescrever 243 como 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 elevado à quinta potência. Só não se esqueça do sinal de menos. Tá bom? E você pode até deixar assim, porque vai ficar menos vezes menos vezes menos 5 vezes, vai dar negativo. Tá bom? Agora dá uma olhadinha nessas duas expressões. Você tem uma igualdade.
e as bases são iguais. Se as bases são iguais e isso é uma igualdade, só tem uma moral, que os expoentes têm que ser iguais. Isso é chamado de equação exponencial, que você está trabalhando com os expoentes. Bom, daí surge que como os expoentes têm que ser iguais, esse cara aqui tem que ser igual a 5. A moral da história é que o n só pode ser 6. Que aí 6 tira 1, fica com 5. E qual que é a conclusão disso? É que esse AN, na verdade, ele tem uma posição na sequência. Ele nada mais é do que o sexto termo. Se nós continuássemos multiplicando por menos 3 por menos 3, já estamos no A4. Não o próximo, o seguinte. Deixo isso com vocês para investigar. Que de fato ele é o A6, o sexto termo. Então, quando eu quero encontrar o n, o que eu vou cair é numa equação exponencial. E a ideia é sempre fatorar. Tá bom? E agora, eu já mostrei como você calcula o décimo termo, por exemplo, o AN. Aqui mostrei como você calcula o n. E agora falta mostrar como você calcula a razão. Não tão direto, mas de uma forma um pouquinho mais trabalhosa. E para fazer isso, eu vou aproveitar a oportunidade e vou mostrar uma fórmula alternativa. E eu fiz isso lá em PA. Eu vou deixar o link aqui em cima para você clicar e ver como eu criei a fórmula alternativa da PA. Da PG é a mesma ideia. Então vamos contextualizar. Isso daqui é uma sequência, é PG. Eu não dei o primeiro termo. O que eu sei? Que 24 é o terceiro termo e que o A8, o oitavo termo, é 768. Eu quero saber a razão. Qual é a razão dessa PG? Você poderia usar a fórmula do termo geral duas vezes. Por quê? Vem comigo, ó. Você não sabe que o A3, né? O A3 é igual ao A1, que você não conhece, multiplicado pela razão que você não conhece, elevado a n menos 1. No caso, o n é 3, 3 menos 1 fica 2. E você pode fazer a mesma coisa com o A8. O A8 é igual a A1 vezes a razão elevada a 8 menos 1, tira 7. Fica 7, né? O A3 você sabe, que é 24. O A8 você sabe, 768. O que eu caí aqui? Num sistema. Por quê? Eu tenho duas equações e duas incógnitas. A1 e Q são as incógnitas, né? Mas Deus me livre, professor, resolver isso, ainda mais com expoente, né? Não parece ser uma boa estratégia mesmo, concordo com vocês. Então, por isso que eu vou ensinar um caminho alternativo para você resolver isso, tá? Mas se você gosta da álgebra, boa sorte. Vai lá. E poste o que você fez aqui no comentário. Tá? Então, qual que é a estratégia aqui? É a mesma da PA. A4, A5, A6, A7, A8. A estratégia, galera, é você sair do A1 e chegar no A8. Então você sabe muito bem que para sair do A1, do A3 e chegar no A8, você multiplicaria aqui para sair do A3 e chegar no A4 pela razão, né? Aqui pela razão também. Pela razão também. Pela razão também. Pela razão também. Né? Multiplicaria tudo pela razão. Então, no final das contas, poderia tomar um atalho e ir direto. Multiplicar pela razão uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 5 vezes. Ou seja, multiplicar pela razão elevado a 5. Então, A3 multiplicado pela razão elevada à quinta potência daria o A8. E nós já vimos isso lá em PA, em alguma coisa parecida. E aí nós teríamos essa expressão aqui, ó. Por quê? Eu não estou começando em A1, eu estou começando no A8. Estou terminando no A8 e começando no A3, né, na verdade. Beleza? Ficaria essa expressão. Por que apareceu o 5 aqui? Nada mais é que a subtração de 8 tira 3. Ou seja, esses dois índices. E assim nós poderíamos criar uma fórmula que não começasse necessariamente no A1. Que começasse num AM, que eu quiser. E no caso o M aqui está assumindo o papel do 3.
Mas não precisa ser o 3, poderia ser o 4, poderia ser o 5. Tá? Só tem que ser menor que o 8, né? Porque eu vou chegar nele. Então, se aqui está fazendo o papel do 8 e aqui está fazendo o papel do 3, aqui vai aparecer a razão. E quem vai estar como expoente? A diferença desses índices entre o maior índice e o menor. Então, aqui no expoente vai estar n tira m. E essa seria a nossa fórmula alternativa que eu vou colocar ali. E ela é bem similar à ideia que foi deduzida da PA. Então, numa prova de concurso ou de vestibular, é importante ter essa. Por quê? Porque aquela outra daria muito trabalho. E a gente não tem muito tempo, né, nesses concursos e tudo mais. A gente sabe muito bem disso. Que a luta contra o tempo é grande. Então, beleza? Então, essa daqui seria a nossa fórmula alternativa, né? Para calcular a razão aqui. Beleza? Tendo falado isso, vamos para a prática. Então, como que vai ficar? Agora vai ficar muito mais fácil com essa fórmula alternativa. Então, vai ficar o seguinte, ó. Quem que eu tenho? O A8 é igual ao A3 multiplicado pela razão elevado à diferença. Inclusive, a gente já tinha escrito isso antes, né? O A8 você tem? Tem, 768. O A3 você tem? Tem, é 24. Razão você tem? Não. Olha que belezinha, uma equação do primeiro grau. Não é do primeiro grau não, né? Aqui tem quinta, né? Uma equação é, digamos, do quinto grau. Mas é uma equação. E você só precisa resolver ela. Vamos lá. Primeira coisa que vai fazer é passar o 24 dividindo. Então, 768 dividido por 24, para a gente ganhar tempo, vamos fazer aqui, ó. Será que dá inteiro? Vamos torcer, cruza os dedinhos aí, ó. Show, dá 32. Aqui você tem duas formas de terminar. A primeira é, quando é x ao quadrado igual ao número, você passa como a raiz quadrada, não é? Como é q elevado à quinta potência, você vai passar o 5 para lá com a operação inversa. E a operação inversa da potência é a raiz quinta de 32. É a primeira forma. Uma outra possibilidade é você já saber de cabeça quem que é elevado à quinta dá 32. E aí, show para você, ponto positivo para você. E uma outra possibilidade que você tem é sempre fatorar. Sempre fatorar o valor que está aqui. O que é fatorar? Dividir por números primos. Escrever ele como potência de primos. Então dá para dividir por 2, dá 16. Dá para dividir por 2, dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Ou seja, 32 nada mais é que 2 elevado à quinta. E novamente nós estamos diante de uma igualdade. Só que agora é o inverso daqui. No caso, os expoentes são iguais. Mas como é uma igualdade, as bases têm que ser iguais. E a moral da história é que a nossa razão aí, o Q, vale 2. E aí acabou o exercício. Então, seja de um jeito, seja de outro, a dica é sempre fatorar. E agora nós poderíamos até tirar a provinha real. Tá em 24? O próximo vezes 2, 48. O próximo vezes 2, 96. E ver se chegaria no A8, que é igual a 768. Então, neste vídeo, nós mostramos várias aplicações para calcular 10, n, razão, fórmula alternativa. E é isso. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu!